E eu quero compartilhar com vocês somente 2 versículos. Está no Salmo 139, no finalzinho dele, que está assim, no 23 está assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oração do salmista a Deus. E eu defino esta oração com um homem que, humilde, um coração humilde, se colocou diante de Deus dizendo assim: Deus, se há alguma coisa em mim que não te agrada, tira de mim, porque eu quero te agradar completamente, que tudo em mim seja agradável a ti. E eu digo que tem que ser uma oração diária nossa, essa oração para Deus, para que nós não tenhamos em nós mesmos coisas que desagradam ao nosso Pai. A gente falou algumas vezes aqui sobre a declaração de Deus no momento em que Jesus foi batizado e que ele fala assim: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então a gente precisa fazer essa oração. A gente faz essa oração a Deus e Deus nos mostra, sim, o que a gente precisa mudar, que transformação precisamos receber para que possamos estar o tempo todo agradável a Ele. Não que Ele vai amar mais ou menos a gente por isso, porque Ele nos ama profundamente, Ele nos ama completamente. Mas precisamos ter no nosso coração a decisão de ser 120% agradável a Deus. Amém? E o final é muito legal. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, pelo teu caminho, que é a de vida eterna. Isso é muito bacana. A gente precisa colocar isso nas nossas orações diárias. Na quarta-feira, a gente falou sobre Paulo algumas vezes, e o título da mensagem ainda é o Deus do Impossível, e eu não terminei essa mensagem, né? E a gente conversou muita coisa na quarta-feira e a gente não terminou. Eu vou fazer agora no início uma recapitulação do que a gente falou, e uma das batidas principais que eu fiz na quarta-feira foi a necessidade de a gente não voltar para o passado e trazer coisas do passado que já não existem mais, que foram jogadas no mar do esquecimento e que nosso Pai nem quer saber, nem valoriza, não tem nenhuma importância para Ele. Mas algumas vezes a gente pega isso como importante e a gente decide, a gente pensa, a gente analisa, a gente faz condenações, inclusive, em cima desse passado, que não é mais nosso. E algumas vezes nós pegamos caminhos baseados nesse passado. Decidimos coisas baseadas nesse passado. E esse passado não tem que ter mais ingerência na nossa vida de hoje, porque nós somos uma nova criatura. Tudo se fez novo. Mas, pastor, não é tão fácil esquecer. Eu sei que não é tão fácil esquecer. Mas você não está sozinho nessa batalha. Você tem o Espírito Santo. E você é convidado no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, para que você renove a sua mente, para que você experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente precisa experimentar. E uma vez que a gente não renova a nossa mente, nós vamos experimentar um passado que muitas vezes não foi agradável, porque foi um passado que nós éramos filhos da rebeldia. Nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos do capeta mesmo. É pesado, mas éramos. Glória a Deus que não somos mais, né? Somos filhos de Deus, amados, e damos prazer ao nosso Pai. Então a gente precisa jogar fora esse passado. Ainda que você lembre, transforme, pegue e renove a sua mente com pensamentos novos que estão na palavra de Deus para você, estão disponíveis para você. E aí a gente viu um monte de coisa. Dentre as coisas que a gente viu, foi um Deus que não se apega ao que fizemos na ignorância e incredulidade. Nós achávamos que Deus se agradava das coisas que a gente fazia. Eu falei isso algumas vezes aqui. A gente achava, Deus me ama, e amava mesmo. E a gente, como a gente não sabia a vontade de Deus, a gente fazia coisas que a gente achava que Deus gostava disso. Um Deus que nos chama para alcançar pessoas. E esse é o ponto principal da mensagem.
Quando a gente leu aqui em Salmo 139, nos versículos 23 e 24, o salmista está dizendo que ele quer estar pronto e bem com Deus. E a Cláudia falou, e eu vou repetir, sobre a gente se fechar em muros. A gente se fechando em muros, a gente não alcança pessoas. E Deus nos chama para alcançar pessoas. E muitas vezes a gente fica satisfeito ou insatisfeito com aquilo que Deus fez na nossa vida e achando que é só isso, que termina em nós mesmos. Mas não termina em nós mesmos. Existe mais coisas que Deus conta com você. Porque existem pessoas para serem alcançadas, alcançadas por esse amor que está em você. Que não veio de você, veio de Jesus, que colocou aí no seu coração. Um amor que ama, incondicionalmente, e não quer nada em troca, quer apenas entregar. E você não pode se fechar em muros, você precisa sair para alcançar pessoas. Você é sal e luz, amém? Nós somos sal e luz. Nós falamos disso na quarta-feira. E a gente leu em 1 Timóteo 1:12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Cada um de nós tem um ministério. Cada um de nós. Eu não sei aonde é o seu. Se você não sabe, você precisa saber. Pede ao Espírito Santo que ele vai te dizer qual é o teu chamado. Mas ele está dizendo ali, Paulo está dizendo para mim e para você, ele me chamou, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Muito legal o que Paulo fala. E continua. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Ele está dizendo que ele teve um passado. Ele está dizendo que as coisas que ele fez nesse passado têm a ver com incredulidade e ignorância. Ele ignorava a verdade, ignorava esse Deus, ignorava a palavra. E ele era incrédulo. Mas ele não podia crer. Como é que ele ia crer em algo que ele não tinha ouvido? A fé vem pela palavra de Deus. Paulo reconhece o passado. A gente falou isso na semana passada. Mas vive o presente na plenitude que é estar em Cristo. E esse é o convite para a gente. A plenitude que é estar em Cristo. Não existe plenitude fora de Jesus. Não existe. Tem um autor, eu não sei quem é o nome dele, mas o importante é o que ele falou, que cada um de nós tem um espaço vazio até ser ocupado pelo Espírito Santo. E nós passamos a ser plenos em Deus, porque é um espaço ocupado pelo Espírito Santo, nos instruindo. E o nosso espírito cresce, cresce. E nós não precisamos mais ser preenchidos por nada, nem por ninguém, nem por lugares, nem por sonhos, nem por desejos. Somos plenos. E nessa plenitude a gente entrega ao outro, porque esse outro tem um vazio dentro dele. Esse outro tem um vazio que ele busca em lugares. Ele precisa ir em lugar, ele precisa de uma outra pessoa, ele precisa ouvir coisas, ele precisa ser elogiado. Ele precisa. Mas o que ele busca não vai preencher esse vazio. Porque esse vazio só é preenchido pelo amor de Jesus. E esse amor que nós precisamos entregar. Então, quando você olha para trás, olha o que você fez no passado, você não se dá a oportunidade para alcançar essa pessoa que está precisando de Jesus. Porque você está paralisado, olhando para trás. E tem pessoas que dependem de você. Eu não sei quem são. Não sei. Eu provavelmente não conheço essa pessoa e nem vou conhecer. Nem vou chegar perto dela. Mas você vai. Você da internet, você tem aí alguém aí perto de você que precisa disso que você tem no seu coração, desse amor que Jesus te deu. Então abra a sua boca, fala desse amor para essa pessoa. Ela precisa disso. Ela precisa disso. E você precisa dar a oportunidade dessa pessoa encontrar com Jesus. Amém? Dê isso para ela. Agora não é só você. Agora são os outros. Amém? E aí, precisamos viver a plenitude de tudo que Cristo conquistou para nós. Porque foi conquistado. É nosso, é nossa herança. E eu preciso viver.
E quando eu continuo olhando para trás, eu não vivo isso. Porque eu olho para trás, eu choro. Se eu olhar para trás e olhar para o pecado que eu fiz, eu lamento. Se eu olhar para trás, eu não vou às outras pessoas. Se eu for, eu vou falar de lamentações, de tristezas e angústias, de perdas, de falta de perdão, de alguém que não me deu um bom dia, alguém que nem olhou direito para mim. Eu dei um pacote de biscoito para ele, do queijinho, e ele sequer me cumprimentou 2 semanas depois. E olha que o biscoito queijinho é o meu preferido. Os jovens não conhecem queijinho. Os mais de 40 conhecem. Queijinho, presuntinho, hein? O biscoito da vaquinha, todos conhecem. Então, estou ilustrando para vocês. Eu dei um pacote de biscoito de vaquinha para ele, era o meu preferido. E ele não me serviu um café. Entendeu? Você está olhando, se pegando em uma coisa muito pequena. E eu estou colocando isso para ilustrar, mas eu posso colocar outras tantas coisas que você valoriza para uma relação, que é uma relação pequena. Você transforma essa relação, que é Deus, te apresentando uma pessoa que Ele ama, para que você fale do amor de Cristo para Ele, e você vai medir essa pessoa pelo biscoito da vaquinha, pelo biscoito presuntinho, pelo biscoito queijinho. Você não sabe que Deus ama a todos. Amém? Não só ama a gente que está aqui na igreja, nem você que está na internet. Ele ama a todos. Ele deu o seu filho para todos. E você está se pegando no biscoito da vaquinha. Porque você está olhando para o passado. No tempo que você valorizava o biscoito da vaquinha. O biscoito da vaquinha é delicioso, eu gosto também. Eu gosto. Mas eu amo muito mais pessoas. Eu entrego até a vaca toda para ela. Porque ela precisa de Jesus. Se tiver que dar uma vaca inteira, a gente vai dar, amém? Porque é sobre elas, sobre os outros que não conhecem esse amor. Aleluia. Passou aí? Ou não? Deixa eu ver se passou. Vida eterna, saúde perfeita, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Eu passei. Essa é a plenitude. Vida eterna, saúde perfeita, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Isso é a plenitude que Jesus conquistou para mim e para você. Vida eterna, saúde perfeita, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E na quarta-feira eu falei que prosperidade, muita gente coloca, é grana. Não é só grana, não, gente. É família abençoada, filhos livres, saudáveis, casamento saudável. Amém? Jesus conquistou para mim e para você. Mas às vezes você nem consegue enxergar isso. Não consegue viver isso. Você tem um casamento muito abençoado, mas você olha para trás. Um dia, esse crápula falou um negócio comigo que está aqui entalado. Olha isso. Casamento maravilhoso que você tem, você não está vivendo. Você está preso ao passado. Jesus te deu saúde perfeita. Aí você não perdoa. Não vou perdoar não, porque ele nunca me perdoa, então não vou perdoar também não. E aí você não vai viver a plenitude de tudo que é para você, porque você não perdoa. Você precisa ser um perdoador. Abre sua Bíblia, um livro de Efésios, capítulo 4. Que nós precisamos ser como o nosso Pai. Nosso Pai é um Pai que dá. Ele nos deu o seu Filho amado. Quem achou diz amém. Efésios capítulo 4. No versículo 32 está escrito assim: Antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E você fica se pegando numa falta de perdão. Você tem o DNA de Deus, você é uma nova criatura, você foi feito para perdoar.
Quando você não perdoa, você não está funcionando como a sua natureza diz para você funcionar. Você não tem o DNA de Deus? Não foi criado em Deus? Então, o DNA de Deus é um perdoador. Você, quando não perdoa, você está contrariando a sua natureza. E como é que você vai viver essa plenitude se você está contrariando a sua natureza? Tem que perdoar. Pastor, mas eu não estou sentindo perdão. Não precisa sentir, perdoa. Não precisa sentir. Muitas vezes você não vai sentir perdão. Muitas vezes. Não sinto isso. Então, quando eu sentir, eu vou perdoar. Não vai perdoar nunca. Porque você não vai sentir perdão. Perdão é uma decisão de obedecer aquilo que seu pai falou para você fazer. Perdoa, amém? E viva a plenitude de vida eterna, saúde perfeita. E a falta de perdão, muitas vezes, te rouba saúde. Você carrega aquilo contigo. Aí vai no médico. Olha, você tem isso, tem aquilo outro. A gente viu um testemunho lá no sábado. A gente viu um testemunho sobre isso. Falta de perdão levou a uma doença. E essa doença o levaria à morte. Até que o Espírito Santo ministrou o coração desse homem. E esse homem percebeu no seu coração que precisava perdoar. E ele perdoou e foi curado. E foi curado. E muitas vezes, a gente fica preso no passado, na amargura. Porque me fez, então não consigo, não dá para perdoar, porque o que ele me fez é muito maior. Jesus levou o nosso passado de ignorância e incredulidade e nos deu um presente de sabedoria, amor e consolo. Foi isso que Jesus nos deu. É isso que a gente precisa viver. E quando a gente vive isso, as pessoas percebem e querem o que nós temos. E o querer o que nós temos é querer Jesus. Eu quero o que ela tem. Eu não sei o que é, mas eu quero. Você sabe o que é? Jesus. E ela vai te pedir, o que é? Você tem algo? Você vai dizer aquela célebre frase, senta aqui que eu te conto. E você vai dizer para essa pessoa, olha, Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo me libertou. Ele me curou. Ele me salvou. Ele renovou as minhas forças. Ele restaurou a minha vida. Hoje eu vivo como uma nova criatura. E isso é para você também. Você quer? E a pessoa vai dizer, eu quero. E você vai orar com ela. Ela vai se entregar para Jesus Cristo. E vai estar contigo na glória. Amém? A gente precisa sair de casa com essa expectativa. Para viver o que é nosso e entregar o que nós temos para outros. Nós falamos disso na quarta-feira. Precisamos estar atentos para não vivermos um passado que não nos representa. Eu não sei com quem eu estou falando aqui. Não sei. Mas é isso. Você não pode, não precisa voltar para o passado. Viva da cruz para frente, amém? Da cruz para frente. Foi na cruz, foi na cruz. Ó. E o louvor fala, meus pecados, não fala? Na cruz, acabou, gente. Na cruz. Ah, mas sobrou um pouquinho. Um balde de pecado ainda. Mas esses eu vou resolver. Para com isso, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Olha Paulo, eu continuo falando. Para que em mim, o pior dos pecadores, aí eu ilustrei dizendo assim, olha, ele está apontando para um passado, ó, ele era o pior dos pecadores. Cristo Jesus demonstraste toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveria futuro agora, que nele haveriam de crer para a vida eterna. Passado, presente e futuro, para aqueles que haveriam de crer. Esse é o nosso papel agora. Que nele haveriam de crer para a vida eterna, através da gente. Se nós vivermos essa plenitude, constantemente, vamos passar por aflições? Vamos, mas vamos vencer todas elas.
e vamos continuar mostrando a plenitude desse amor para todos. As pessoas precisam olhar para a gente. Como o pastor Sérgio falou aqui, sobre o partir do pão, eles reconheceram Jesus, que você seja aquele que parta o pão e as pessoas reconheçam Jesus. No que você fala, no que você pensa, nas suas atitudes, olha, tem algo diferente em você. Você partiu o pão diferente. Que nós possamos partir o pão como Jesus partiria, para que as pessoas reconheçam Jesus nas nossas vidas. Isso tem a ver com estar perto, com acolher, com amar, com se entregar, com o dar. Você tem muita coisa para dar. Muita coisa. Não pense, não guarde que você não tem para dar, que você está faltando coisas para você. Não adote isso. Não receba esse carimbo, que você é um necessitado. Eu preciso mais. Eu preciso mais. Você tem tudo no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Paulo nos ensina sobre a importância de evidenciarmos Jesus nas nossas vidas para alcançarmos os outros. Olha o partir do pão. Eu evidencio Jesus na minha vida para alcançar os outros. Ainda que eu esteja calado. Ainda que eu esteja calado. Mas eu preciso mostrar Jesus para os outros. Aquela pessoa ali é diferente. É diferente. E aquela diferença faz diferença em mim. O que é aquilo? O que ele vive? O que ele bebe? O que ele come? Que ele é diferente. Onde ele vive? Como se alimentam? Somos nós, amém? Só alcançaremos os outros quando entregarmos o mesmo amor que nos foi dado em Jesus. Esse amor não é o nosso amor inventado. Como diz um corinho de fogo, né? O nosso amor a gente inventa. Não é esse amor inventado, não, gente. É o amor de Cristo. Que nós temos, amém? Você tem, eu tenho. Amor de Cristo, entregue. Mas entregue com amor, sem nenhum interesse. Se tiver o interesse, é para encontrar com Ele na glória, amém? Eu vou entregar esse amor para Ele. E eu creio no nome de Jesus, que Ele vai estar comigo na glória. Essa é a declaração. E aí eu falei sobre, se você quer ser prisioneiro do passado, não seja. Prisioneiro dos pecados do passado, não seja. Seja prisioneiro de Cristo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. E está falando de outros novamente. Olha, Paulo nos ensinando. Não estava mais falando dele, não. Eu sou prisioneiro de Cristo, ok? De Jesus. Mas tem a ver com vocês, gentios. Agora vocês, gentios, são alcançados por esse amor. Vocês não tinham direito a esse amor. Vocês estavam fora da promessa. Estavam fora da aliança. Mas em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, vocês passam a ter direito a essa herança. Em Cristo Jesus. E nós éramos gentios. Agora somos filhos de Deus. Novas criaturas. Tudo se fez novo em nossas vidas. E tudo se fará novo na vida das outras pessoas, amém? Através de nós. Conhecer o amor de Cristo está em Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, conhecer o amor de Cristo, como é importante. Com o amor de Cristo, a gente é tomado da plenitude de Deus. Ser tomado por Deus é uma coisa, agora, da plenitude de Deus é muita coisa. É o que está se falando para mim e para você. Paulo nos ensina que é na nossa entrega pessoal que experimentamos o Deus do impossível. Eu me entrego a Ele por outros. Eu me dou para Ele pelos outros. Porque, gente, eu falo com convicção. Eu falo mesmo com convicção. Se eu pifar agora, pum, eu sei para onde eu vou. Isso não é uma arrogância, não, é crença.
Você está sendo arrogante, pastor, porque que é isso? Eu falei, não, eu estou crendo na palavra. A palavra me garante isso. Então, se me der um piripaque, não vai dar piripaque. Acho que eu vou ser tomado por Deus, aleluia. Um homem segundo o coração de Deus. E vai levar para ele. Mas se me leva, eu sei para onde eu vou, gente. Agora, e os outros? Isso precisa nos mover. A gente se move no espírito para os outros. Amém? Todo dia. Sai de casa nessa expectativa. Eu vou alcançar os outros. Efésios 3,16. Eu mostrei isso? Não. Não. Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Está falando de um poder que não é nosso. Um poder que vem a nós. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Homem interior. Eu conheço esse amor me entregando a ele. Como é que se entrega esse amor? Deixa o Espírito Santo ministrar você. Larga essas vontades, esses desejos. Para de olhar para o passado. Seja guiado por ele. Às vezes dói. Às vezes faz chorar. Às vezes você quer se requebrar todo para não obedecer. Ah, essa não. Isso não é de Deus. Aí você diz que não. Se submeta à direção do Espírito Santo na sua vida, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo não vai te colocar em furada. Se entrega. Amém? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Gente, isso é profundo. Não, não é não? Opera em nós, opera em você. Operando em você, você alcança outros. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E muitas vezes a gente fica chorando miséria. Não temos. Está faltando. Olha o que você me fez. Aí volta de novo no biscoito da vaquinha. E aí que a gente começa a mensagem especificamente de hoje, porque eu estava só recapitulando. Existe o poder de Deus que opera em nós, e neste fluir que os outros serão alcançados. A gente precisa permitir que esse poder que opera em nós flua na gente. Fluindo na gente, a gente vai viver tudo aquilo que é nosso, que foi conquistado por Jesus, mas não só para a gente. A gente vai fluir porque Jesus nos alcançou para a gente alcançar outras pessoas, amém? Você crê nisso? Então a gente precisa deixar que esse poder opere em nós. E nesse fluir, esse poder vai nos levar a alcançar outras pessoas. E essas outras pessoas receberão este amor e vão fluir nesse poder também. Eu estava falando um dia desse sobre alguém que falou de Jesus para mim um dia. Depois eu conto para vocês quando estiver tomando café lá atrás. Essa pessoa nem sabe o que aconteceu comigo depois do que ele falou para mim. Não sabe o que aconteceu. Eu nem sei se ele está vivo, ele trabalhava comigo. Mas olha o que aconteceu depois dessa frase que ele falou para mim. No homem que eu fui transformado. De outras tantas pessoas que através de mim foram alcançadas. E através de vocês foram alcançadas também. Alguém falou de Jesus para você. Você não pode desvalorizar isso. Essa frase que foi dita para você e você se rendeu a Cristo, precisa estar ainda no seu coração, no seu peito, batendo forte, uma chama acesa, a importância dessa frase, eu me entreguei a Jesus, alguém falou desse amor para mim, e eu vou falar desse amor para o outro. Isso está em alta em você. Para de olhar para si mesmo, para de olhar para dentro de você e encontrar coisas que você, eu preciso, você não precisa mais de nada, você tem a plenitude de Deus em você.
Viva essa plenitude no nome de Jesus e entregue para os outros. E o que pode impedir esse fluir em mim e em você? O que é que pode impedir? Isso é uma pergunta que eu coloquei. Desconhecer a pessoa do Espírito Santo. Eu só ouvi falar do Espírito Santo, mas eu desconheço a pessoa do Espírito Santo. Pode isso, pastor? Pode. Você sabe até que ele existe, mas você não sabe como ele opera. Você não sabe como ele fala. Você não sabe como ele age. Você não sabe. E à medida que ele fala, você não reconhece a voz dele. À medida que ele tem a ação pertinente à sua vida, você não reconhece que é uma ação do Espírito Santo. Então, você, quando desconhece a pessoa do Espírito Santo, você não permite esse fluir em você. Ainda que o Espírito Santo esteja disponível para você. Mas você não tem intimidade com ele, você não conhece ele. Mas você não conhece por N motivos. Eu também não quero saber qual é o teu motivo, não, tá? Eu só quero dizer para você que você precisa conhecer o Espírito Santo. Ele quer se apresentar para você. Você precisa querer isso. E você precisa orar, pedir isso. Espírito Santo, eu não te conheço. Você precisa ter a humildade e admitir isso. Eu não te conheço, Espírito Santo. Eu sequer reconheço a sua voz. Tem que ter humildade para reconhecer isso. Eu sequer sei que é a ação sua na minha vida. Não sei. Eu sei que eu sou um filho amado, sei que tu habitas em mim, mas eu não reconheço a sua voz. Eu não sei quando é você. João 14,16. E eu pedirei ao Pai, que lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito Santo está em você para sempre. Você precisa conhecê-lo. Você precisa se relacionar com ele diariamente. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Olha só, quem não conhece o Espírito Santo, é filho de Deus, está vivendo como o mundo vive. Não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha isso, não é contraditório? Está dizendo que você o conhece. Pastor, e agora? Quando ele fala, eu nem sei que é ele. Está vendo? Falta de intimidade. Porque a Bíblia diz que você conhece. Você não pode dizer como você fala do Gianecchini. Eu conheço o Gianecchini. Você conhece o Gianecchini, né? Eu conheço o Gianecchini. Eu não conheço o Gianecchini. Eu vi o Gianecchini na televisão. Elvis Presley, para os mais novos. Eu não conhecia Elvis Presley. E tem gente que só ouviu falar do Espírito Santo, como ouviu falar de Elvis Presley. Sei lá, de outras tantas personagens por aí. Um conhecimento de um personagem, de alguém da Bíblia. Parece um personagem da Bíblia, o Espírito Santo, para algumas pessoas. Então, desconhecer o Espírito Santo. E outra coisa, não saber usufruir da pessoa do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo que habita em você. E muitas vezes, eu e você agimos como se não houvesse o Espírito Santo. A gente quer resolver, a gente quer pensar, a gente sequer dá um bom dia para ele. Acorda correndo. Às vezes nem toma banho, porque a hora do ônibus está chegando. À noite eu chego em casa e tomo banho. Não é aqui não, outra igreja. Às vezes joga um desodorante e sai correndo, porque o tempo está curto, eu preciso trabalhar. E o Espírito Santo assim, ó. Não sabe usufruir da pessoa do Espírito Santo. Quando você dormir, ele estava ali, velando o teu sono. Quando você foi orar, ele quis ouvir algo de você e você não falou. E aí ele quis falar, você se levantou e foi embora. Ei, eu vou te falar. E você não ouviu. Você estava com tempo curto para ouvir o Espírito Santo. E ele falou contigo no ônibus. Falou contigo no carro. Falou contigo na barca. Falou contigo não tomando café ou tomando um suco de laranja ou uma água de coco. E você sequer identificou. Sequer identificou. E ele querendo te dizer, olha, você vai virar aquela esquina lá.
tem algo que eu preciso te mostrar. Não saber usufruir da pessoa do Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo nos fala coisa que vai acontecer e a gente não consegue perceber porque não tem relacionamento com o Espírito Santo, não reconhece a voz do Espírito Santo, não usufrui da presença do Espírito Santo e ele anunciará o que está por vir. Ele estava na criação de tudo, ele estava lá. Foi ele mesmo que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que quer falar comigo e contigo. Amém? Precisamos pegar isso para a gente. Hoje, amanhã e depois. De manhã, de tarde e de noite. Amém? Aleluia. Já vou terminar. Já estou terminando. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Algumas vezes, ele te fala coisas e você não sabe que foi ele. Isso aqui não é uma acusação não, tá, gente? Isso aqui é um despertar para você. Um despertar pro Espírito Santo. Só o pastor que conhece a voz do Espírito Santo e usufrui da presença dele. Não, às vezes eu dou uns moles também. Ele nos faz avançar, abandonando o passado. Se eu conheço a voz do Espírito Santo, ele vai ministrar o meu coração, dizendo assim: Edmundo, olha só, para com esse tipo de pensamento. Vem cá, olha só. Está vendo isso aqui? Começa a ministrar o meu coração. E eu começo a ser guiado por ele. Guiado. Eu não estou chamando o Espírito Santo. Oi, Espírito Santo, vem comigo que eu vou te mostrar um negócio aqui que eu sei mais que você. Eu começo a ser guiado por ele. Largando o passado para trás. Eu sou guiado por ele. Na mãozinha aqui, ó. E você dizendo sim. Ele ressuscitou Jesus. Ele quer te guiar. Ele quer falar com você. Amém? O Espírito Santo nos faz avançar. Nos tira da inércia. Não nos deixa paralisado. Só precisamos ficar atentos. E também, não só a gente. O Espírito Santo nos faz mostrar Cristo para os outros. Ele fala coisas para a gente fala coisas para os outros. Olha, eu vou dizer algo para você, meu irmão. Eu te amo. Você vai falar algo. Caramba, nunca ninguém falou isso para mim. Você vai ouvir essa frase. Porque foi o Espírito Santo que ministrou. Olha, essa palavra foi para mim. Me libertou. Isso que você vai ouvir. Porque você está permitindo o Espírito Santo te guiar. Amém? Igreja, fica de pé, em nome de Jesus.